Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Amigos, visitantes, membros do nosso canal Redemptoris Mater. Nós vimos em trechos anteriores do Evangelho de Marcos como Jesus escolhera 12 apóstolos e depois como enviara 72 discípulos 2 a 2 para evangelizar, expulsar demônios, curar doentes, realizar milagres. Eles retornam e nesse momento temos a passagem que queremos enfocar nesse vídeo, a do pastor. Ouçamos. Trata-se de Marcos 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vemos que enquanto os apóstolos fazem a Jesus um relatório do que aconteceu na sua missão, Jesus mostra a sua humanidade e os convida a descansarem, porque sabe que eles precisam descansar para se recuperar, ter o espírito novamente preenchido, alimentado, deixando por um pouco de tempo as multidões que os acompanham e não os deixam parar. As pessoas estão tão surpresas e admiradas do que estão vendo, ouvindo e aprendendo, que seguem não só Jesus, mas também os apóstolos. Esse fato nos permite ver como a Boa Nova era surpreendente e apaixonante, e a sua capacidade de surpreender ainda é a mesma, bastando que seja anunciada com fé e ardor. A fé é abertura a Deus e dom. O ardor vem do amor a Jesus Cristo e a verdade. Os apóstolos tentaram sair do meio das multidões ao conversarem com Jesus, mas não conseguiam. Daí o convite do Mestre para irem para outro lugar, para um lugar à parte. Esta passagem ainda nos permite ver que a missão dos apóstolos não começou apenas após a ascensão de Jesus, mas desde o ministério público eles eram missionários. Estavam sendo treinados pelo próprio Senhor. Vendo Jesus como as pessoas tinham necessidade de ouvir a Boa Nova, como queriam ser curadas, livres dos demônios, diz o texto que ele se moveu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa frase de Jesus alude às profecias do Antigo Testamento, de que o Messias esperado não seria apenas um profeta, nem somente proclamaria a palavra de Deus, não seria somente um sacerdote que iria oferecer o sacrifício perfeito ou um rei para guiar Israel, mas um pastor que viria guardar o povo, protegê-lo, alimentá-lo, cuidar dele. Jeremias, por exemplo, no seu capítulo 23, versículos 1 a 6, traz uma passagem que alude justamente a essa linguagem de ovelhas sem pastor, falando dos líderes e sacerdotes de Israel, afirmando que estão sendo maus pastores, afastando e desviando o povo em vez de cuidar dele, de alimentá-lo com a palavra de Deus, como deveriam. Jeremias viveu no século VI a.C., por volta do ano 587, quando ocorreu a destruição do templo e a deportação das tribos do sul para o exílio da Babilônia. O profeta foi enviado a essa geração de líderes que arruinou Israel, para chamá-los ao arrependimento e anunciar-lhes o que sucederia se não se convertessem. Ele foi perseguido por suas profecias, por exemplo, quando dizia: Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Ele vai descrevendo o que fizeram esses pastores, a malícia de suas ações, e anuncia que Deus mesmo viria reunir o resto de suas ovelhas de todos os países para onde tivessem sido expulsas, suscitando para elas novos pastores que as apacentassem. Faria tudo isso através de um descendente de Davi, que viria reinar como rei e seria sábio,
fazendo valer a justiça e a retidão na terra. Conhecemos a história de Israel, cujas tribos do norte já haviam sido deportadas em 722 a.C., pela Assíria, como resultado do pecado dos líderes de Israel, que haviam dividido o reino em dois, as 10 tribos de Israel, do norte, e as 2 tribos de Judá, do sul, especialmente aquelas primeiras, engajando-se na idolatria dos galileus e dos assírios. O próprio Deus, anunciava Jeremias, virá salvar seu povo e conduzir suas ovelhas. Os líderes podem não ser bons pastores, mas Deus o será, através de um descendente de Davi, que não só agirá como pastor, mas estabelecerá novos pastores sobre o povo. Assim como Jesus está fazendo, estabelecendo os novos pastores da nova aliança através da sua igreja, os apóstolos. A igreja não foi pensada por Deus para ser uma instituição em que Jesus sozinho reinasse, mas ele apontaria como que seus delegados, seus enviados na mesma missão. Uma hierarquia, um grupo de pastores chamados apóstolos, como os sacerdotes e anciãos tinham sido a hierarquia em Israel por ordem do próprio Javé. Os apóstolos viriam partilhar da autoridade de Jesus e governar o povo, evangelizando-o, ensinando, curando, alimentando. Jeremias profetiza um novo sacerdócio. E quando? No tempo do Messias, do rebento justo que executaria o direito e a justiça. É o descendente de Davi, o ungido, em hebreu, Mashiach, em grego, Christos. As 12 tribos de Israel seriam reunidas na vinda do Messias. Tudo isso Jesus vem fazer, como o pastor que se compadece das ovelhas que estavam sem pastor até aquele momento que Paulo anuncia como a plenitude dos tempos. Também o Salmo 22 proclamava como o Senhor era o bom pastor, que conduzia às pastagens verdejantes. Era um salmo que todos conheciam e hoje também conhecemos. Junto desse pastor não havia necessidade de temor. Ele cuida, resgata, salva, cura, providencia a mesa farta e unge suas ovelhas, na sua bondade e misericórdia, para habitarem na casa do Senhor eternamente. O salmo foi interpretado, em termos espirituais, do Deus pastor que protege dos inimigos espirituais com o bastão e o cajado, na igreja, que alimenta na Eucaristia e na palavra. Em termos espirituais, o salmo foi interpretado na igreja que alimenta na Eucaristia e na palavra, que conforta e coloca nas boas pastagens, dando vida abundante, aquele Deus pastor que protegia dos inimigos espirituais com o bastão e o cajado. Santo Ambrósio, por exemplo, no seu livro sobre os sacramentos, lembra como o Salmo 22 é ouvido tantas vezes e não é compreendido. E diz: vejam como ele é aplicável aos sacramentos, especialmente à mesa do Senhor, a Eucaristia. E Eusébio de Cesareia, no começo do IV século, acentuava também que o Salmo 22 anunciava o batismo nas águas cristalinas e tranquilas, repousantes, restaurando a alma, e a crisma na unção com óleo, dando a força para a missão, além da mesa da Eucaristia, do alimento cotidiano. Outros profetas usam também a imagem do pastor, como Ezequiel, nos capítulos 34 a 36. Em suma, Marcos quer mostrar que Jesus é esse ungido, o Messias esperado, o Cristo, que as multidões que vêm para ouvi-lo e ouvir os apóstolos são o povo disperso que Deus irá reunir de novo. E o que Marcos escreveu a seguir no final da passagem? Que Jesus começou a ensinar muitas coisas a toda aquela gente. Vendo as multidões, Jesus olha para elas com compaixão e é movido a ensiná-las, porque há séculos elas estão sem bons pastores. Aliás, Jesus deixou 12 apóstolos para substituir os antigos líderes maus, exato número dos filhos de Jacó, que originaram as 12 tribos de Israel. O Messias era esperado para reunir todo o povo, não só os que permaneceram no território de Israel, mas os espalhados pelo mundo. Como aconteceu após a ressurreição de Jesus, em que o Evangelho se espalhou por todas as nações da terra, reunindo judeus e gentios. Tantos destes, pagãos descendentes da mistura daquelas 10 tribos do norte,
com os povos nos quais tinham sido exilados por primeiro. A palavra grega, língua na qual o Evangelho de Marcos foi escrito, é didaskó, de onde vem o nome Didaquê, dado àquele que é talvez o mais antigo escrito cristão fora do Novo Testamento, a Didaquê dos 12 apóstolos, onde está recolhida a doutrina, o ensinamento dos 12. Jesus começa a ensinar porque conhece a fome mais profunda do povo. Começa por mostrar-lhes qual é a verdade. Proclama o Evangelho, a boa notícia. Fica um convite para nós hoje. Vamos refletir. Se hoje as pessoas pensam que conhecem tudo sobre o Evangelho, ou que ouvir sobre ele é fastidioso, não é interessante nem atraente, nós devemos nos perguntar, como cristãos, que Evangelho estamos ensinando, se estamos apresentando o Evangelho autêntico em sua plenitude. Pois, fazendo isso, certamente a resposta seria semelhante à do primeiro século. Não que não haja sempre pessoas que rejeitem o Evangelho. Também houve no tempo de Jesus. Ele mesmo foi rejeitado e morto, desde Nazaré, sua terra natal, até Jerusalém. Sempre há corações endurecidos. Mas, no primeiro século, a resposta ao Evangelho trazia excitação, curiosidade, interesse, multidões para ouvir o ensinamento e as pregações. Por que hoje não conseguimos o mesmo resultado? A palavra não perdeu a potência. O amor e a caridade são igualmente atraentes. A esperança do que está à nossa frente não poderia ser melhor. Deus quer a salvação de todos. Vamos refletir para encontrar a resposta.